Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Muito bom dia para você, Riva. Tudo bem? Bom dia também a todos os ouvintes do Manhã da Gospel. Nós estamos chegando nesta manhã para trazer para você mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama e Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Há uma fábula que diz: entrando uma serpente na casa de um ferreiro, mordeu em uma lima. E como esta lhe resistisse, com mais força lhe aplicou os dentes. Porém, em vez de conseguir cravá-los, ficaram-lhe eles abalados e a boca cheia de sangue. Então a lima lhe disse: o que fazes, nécia? Não vês que sou de aço e de boa têmpera? Nem todas as serpentes do mundo me podem fazer mal. Inerte lhes resisto, e se persistem, em pouco tempo ficam desdentadas. Uma vida honesta e pura é como a lima. Por mais que a serpente da calúnia lhe queira cravar os dentes, nada consegue. O medo não convive conosco. A verdade nos protege. Retaliações e ameaças por si só se desfazem por sua iniquidade. Por que eu estou falando disso hoje? Paulo Vaz, o que você quer dizer com essa mensagem de hoje? Deixa eu contar para você. Eu me lembrei de uma passagem na Bíblia, que está no livro de Atos, no capítulo 27. Verso 18 diz assim: e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. No verso 28, diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, quer dizer, gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar,
havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama o enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Paulo estava viajando com 276 pessoas. Vários eram prisioneiros e todos ficaram completamente apavorados. Foi necessária muita fé para estar em pleno alto mar e profetizar que o navio não iria afundar e que ninguém iria morrer. Paulo havia alertado dos perigos antes de saírem, mas ninguém lhe deu ouvidos. E éramos ao todo no navio 276 almas. Atos 27, 37. Tudo indicava que todos iriam morrer, porque o navio começou a quebrar e começaram a jogar os pertences fora. A morte estava ali, cirandando, e não tinha o que ser feito. Mas a crise não entrou em Paulo, pois ele tinha uma palavra e não se abalou. Todos nós iremos passar por crises. A forma como nos portamos diante desta crise é que vai definir como sairemos dela. Não importa a sua crise, pois Deus estará sempre enviando uma palavra que irá sustentar a sua vida. Paulo, de um simples prisioneiro, passou a capitão do navio, enviando palavras e ditando ordens a todos. Ele profetizava contra todas as condições contrárias. Sabe, quando estamos perto de pessoas abençoadas, as bênçãos também vêm sobre todos nós. Deus está levantando uma geração profética que está declarando coisas maiores em nome de Jesus, que são contra a ordem natural das coisas. Deus está levantando uma igreja que não fala a linguagem do mundo, mas que está liberando uma palavra refletindo a vontade de Deus. A palavra de Paulo era contrária à natureza dos acontecimentos, porém declarava vida enquanto todos criam na morte. Não perca o seu tempo com coisas que não edificam. Use-o para abençoar e declarar o poder da palavra de Deus. Todos se salvaram e foram para Malta. E devido ao grande frio acenderam uma fogueira. Nos lugares de refúgio existem armadilhas de morte. Uma víbora está escondida e mordeu a mão de Paulo e nela ficou agarrada. A víbora era uma arma mortal. Quando ela picou Paulo, estava envenenando o seu sangue, que representa a vida. Satanás quer envenenar as pessoas. Alguns tipos de veneno afetam o sistema cardiovascular, sistema nervoso e provocam a morte, algo para destruir o corpo. Quantos venenos podemos ver hoje em nossa sociedade? Não obediência, não saber esperar, decepção, amarguras. Os habitantes lá da ilha de Malta conheciam o poder do veneno da víbora e sabiam que Paulo iria morrer, porém nada aconteceu. Esperavam que o veneno deformasse a Paulo e que ele fosse afastado pelo inchaço. Há pessoas em nossa sociedade deformadas no afeto, no ciúme, na alma, complexo de inferioridade, pessoas deformadas nos princípios e distantes de Deus. O fogo de Deus queima este veneno e pode restabelecer vidas e restaurar conceitos morais perdidos e esquecidos. Pessoas que confiam em si mesmas e não em Deus estão deformadas nos conceitos de sexo, conduta e outras coisas completamente distantes de Deus. Paulo levou a víbora até o fogo, então você tem que fazer como ele. Leve as víboras que te atacam à presença do fogo do Espírito Santo de Deus, pois Satanás não suporta o fogo. Nós temos em nós o fogo do Espírito Santo. A serpente quer destruir os instrumentos de Deus, quer destruir as mãos de Paulo, que abençoariam muitas vidas, muitas pessoas. Ele não orou, apenas agiu e jogou a serpente no fogo. Paulo levou a serpente para onde ela não queria ir, para o lugar de onde ela estava fugindo. Cuidado quando você deseja saber das coisas de Deus que não é para você saber. A serpente pode responder e te enganar.
Não se pode fazer a obra de Deus com uma víbora presa em nossas mãos. Não adianta orar para eliminar a serpente e o seu veneno. Seja corajoso e leve o que te picou para o lugar de fogo. Se você foi picado, não fique reclamando e tome uma atitude. Ficarão marcas, mas você estará sendo levantado pelo Deus Todo-Poderoso. A área em que você foi picado é a que mais você irá usar. Satanás quer te levar a se preocupar com o veneno dele, mas em nome de Jesus, você vai em frente e irá acabar com todas as serpentes que te cercam. Lembre-se que também as mãos de Jesus possuem as marcas de dores, mas ele não foi envenenado. Identifique as coisas que estão em sua vida e que tentam te contaminar e ferir. Leve-as ao fogo e destrua o que está consumindo e destruindo a sua vida. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.